A existência não é um conceito a ser incluído num sistema de filosofia ou de teologia. Ela não se dá na impessoalidade ou na abstração, pois a existência não é mera possibilidade teórica a ser efetivada. O homem é uma síntese de infinitos e finitos, de temporais e eternos, de necessidades e liberdades. Ele é um ser temporal, mas sua existência tem como objetivo a eternidade. Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês do século XIX, é considerado o pai do existencialismo. Ele não procurava oferecer respostas fáceis ou soluções confortáveis para os dilemas humanos. Pelo contrário, ele via a vida como uma jornada repleta de angústia, incerteza e escolhas que muitas vezes nos deixam diante do abismo da liberdade. A verdade é subjetividade, e a subjetividade é verdade. No máximo e no mais alto grau da paixão, a verdade torna-se verdade para o indivíduo apenas por meio da apropriação subjetiva. Kierkegaard afirma que a verdade mais significativa não é um fato objetivo que existe independentemente de nós, mas algo que é profundamente internalizado e vivido. O valor da verdade está em como ela é experimentada e incorporada pelo indivíduo. A busca pela verdade é menos sobre abstrações universais e mais sobre o que ressoa com a existência pessoal. A questão da verdade é inseparável da relação que um indivíduo tem consigo mesmo e com sua existência. A verdade não é algo que simplesmente está lá, como uma pedra ou um número, mas é algo a ser conquistado em relação à própria existência. Apenas na paixão, o eu se relaciona com a verdade como verdade. A paixão é a força vital que conecta o indivíduo à verdade. Não se aborda a existência de maneira fria e racional. A verdade autêntica é sentida e vivida com intensidade. O que Kierkegaard propunha, então, não era uma filosofia de explicações, mas uma filosofia de experiência, uma reflexão sobre o que significa ser humano em um mundo marcado pela dúvida, pelo sofrimento e pela busca incessante por sentido. Angústia é uma condição inerente à liberdade humana. Ela surge quando o indivíduo se confronta com a infinitude das possibilidades de escolha, percebendo que é totalmente responsável pelo que decide fazer com sua vida. A angústia, diferente do medo, não tem um objeto externo específico. É um sentimento mais profundo, relacionado à consciência da liberdade e à incerteza que ela traz. Para Kierkegaard, essa sensação é inevitável, porque reflete a tensão entre o desejo de agir e a consciência de que qualquer escolha envolve a possibilidade de erro ou perda. O desespero, por sua vez, é a desconexão do indivíduo com o seu verdadeiro eu, de não querer ser quem se é, ou o de não conseguir se reconciliar com sua própria natureza. Essa condição ocorre porque o ser humano é uma síntese de finitude, aspectos materiais ilimitados, e infinitude, aspirações espirituais e eternas. E o desespero nasce quando há um desequilíbrio entre essas dimensões. O desespero não é apenas uma tragédia, mas também uma oportunidade para o indivíduo buscar a reconciliação
consigo mesmo e com Deus, encontrando significado através da fé e da aceitação da própria existência. Cada ser humano é único e possui uma responsabilidade pessoal em sua jornada existencial. A identidade e o sentido da vida não podem ser definidos por normas sociais ou sistemas filosóficos impessoais. Cada pessoa deve descobrir sua própria verdade e fazer escolhas autênticas que reflitam sua essência singular. Essa ênfase na individualidade implica um afastamento da conformidade coletiva e uma valorização da introspecção, do autoconhecimento e da autonomia. A singularidade do indivíduo está intimamente ligada à relação com Deus. O encontro com o divino é profundamente pessoal e não pode ser mediado por instituições religiosas ou rituais formais. Cada pessoa deve se engajar diretamente com questões fundamentais, como a fé e a ética, assumindo a responsabilidade por suas escolhas diante da eternidade. Esse foco em si mesmo não significa isolamento, mas sim a necessidade de uma vida autêntica. Enfrenta sua própria liberdade, limitações e possibilidades de maneira consciente e corajosa. O salto de fé é a decisão do indivíduo de transcender a razão e a lógica para confiar plenamente em Deus. A fé não pode ser alcançada por meio da razão, já que esta é incapaz de resolver os paradoxos da existência e da relação com o divino. O salto de fé, no entanto, não é uma decisão fácil ou sem conflitos. É um ato que exige coragem, angústia e uma profunda renúncia. A fé implica abrir mão do controle e aceitar a possibilidade de perda absoluta, confiando que Deus, em sua infinidade, pode trazer redenção e restauração. Mas esse salto de fé não é um ato isolado, mas um processo contínuo de entrega e confiança. O indivíduo que dá o salto vive simultaneamente no mundo material e no espiritual, mantendo sua conexão com as responsabilidades terrenas, mas guiado pela crença em algo maior. Essa dualidade torna o salto de fé um ato profundamente existencial, que requer uma constante reafirmação diante das incertezas da vida. Isso é a única maneira de superar o desespero humano e alcançar uma existência autêntica e reconciliada com Deus. O salto de fé exige um compromisso total e incondicional, mesmo diante da incerteza e da aparente irracionalidade. Abraão foi chamado por Deus a sacrificar seu filho Isaque. Apesar de não compreender o propósito dessa ordem e do sofrimento que ela causaria, Abraão escolheu confiar em Deus, exemplificando a essência do salto de fé. Ele não apenas renuncia a Isaque, mas também acredita contra toda a lógica que Deus cumprirá sua promessa de tornar Isaque o herdeiro de uma grande descendência. Esse paradoxo é central, pois ele desafia a moralidade universal e a razão, exigindo um relacionamento pessoal e único com Deus. A condição humana é vivida de tensões entre razão e fé, liberdade e desespero, finitude e infinitude, por meio de subjetividades, estágios da vida, angústia e paradoxos da fé. Refletir sobre o sentido da existência e suas responsabilidades é assumir que sua jornada está inteiramente sobre suas mãos. Você é o arquiteto da sua própria vida. Não há ninguém que a defina, a não ser você mesmo.
O desespero dessa liberdade levará a encontrar seu próprio eu, que tem a sua correspondência na eternidade.